Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos continuar aquilo que a gente começou a ministrar domingo passado. Então nós vamos ministrar 7 domingos. São 7 dias da criação e nós vamos a cada domingo conversar sobre cada dia da criação, entendendo um propósito de Deus. Vamos lá, Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz e... Vamos ler bem forte aqui? Disse Deus: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Levante a tua mão, por favor, ore por esse culto, ore pela minha vida também. Mas ore, faz uma oração para que o céu se abra nessa noite. Senhor, nós dependemos tanto de Ti, Jesus. E nós vamos ficar agora esses minutos aqui, mas que seja um tempo da Tua glória, Senhor. Ainda que eu fique falando aqui a noite inteira, se o Teu Espírito não vier, não valeu de nada. Derrama aqui a Tua glória, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. O Senhor trouxe cada um aqui. O Senhor conhece cada um particularmente. Que seja uma noite de respostas. Que seja uma noite de direcionamento, papai, sobre cada vida que está aqui. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, eu não estou podendo falar muito alto e nem gritar, coisa que normalmente eu faço. Então, se vocês perceberem que eu estou me exaltando, delicadamente você olha para mim e faz assim. Aí eu já sei que, tá? Fala menos, Eu estou por enquanto, a cirurgia está marcada para corrigir minhas cordas vocais dia 13. Mas eu creio que eu vou chegar dia 13 lá e o médico vai dizer: opa, já está curado. Então, ore por isso em nome de Jesus. Eu estou em paz. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto isso, eu tenho que falar bem tranquilo. Então, vamos conversar nessa noite. Amém? Vamos lá, gente. Uma das coisas que Deus tem falado muito com a gente nesses dias, sobre esse texto, é que a obra de Deus na nossa vida, ela é uma obra que acontece em etapas. E a gente vai perceber na Bíblia que isso faz parte da personalidade de Deus, do caráter de Deus. E o que é isso? Se nós não prestarmos atenção em quem é Deus pela luz da Bíblia, cada um de nós aqui vai criar um Deus diferente. E é normal, as pessoas no mundo, todo mundo acredita em Deus, todo mundo. Mas quando você vai conversar com a pessoa, o Deus que ela acredita não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus não é uma invenção humana. O que é invenção humana? Cada um de nós aqui quer entender Deus do seu jeito. Então, cada um de nós está construindo o quê? O seu ídolo pessoal. Não, o que eu acho de Deus, deixa eu ser bem honesto com você. O que eu acho de Deus não importa.
A pessoa que chega para mim e fala assim, não, mas eu acho sobre Deus, e eu vou dizer para ele, meu irmão, o que eu acho de Deus e o que você acha de Deus não serve para nada, porque Deus não é aquilo que a gente acha. Então, mas você é o dono da razão? Eu não sou o dono da razão, eu estou compartilhando o Deus da palavra. Então Deus não concorda comigo. Aliás, irmão, todo Deus que concorda com a gente não é Deus. Não é Deus que concorda com as minhas ideias. Então nós temos que nesse tempo nos convergir, nos converter para a palavra. O que é conversão? Conversão é o seguinte, eu ando por um caminho, mas eu vou ter que voltar, converter para esse caminho. E quando a gente começa a ver Deus, à luz da palavra, gente, tudo esclarece para nós. Nós vamos descobrir um Deus na sua essência. E não tem nada melhor do que começar a conhecer a Deus pelo começo. Já no livro de Gênesis, nós vamos ver Deus se revelando como Ele é, o que Ele pensa, o amor dEle, a justiça dEle, o caráter dEle. Então, por que nesses dias a gente vai meditar aqui em Gênesis 1? Porque aqui nós vamos entender uma das coisas mais importantes para a nossa vida. A forma que Deus age. Deus age na nossa vida por etapas. Deus não podia ter criado o mundo em um dia só? Podia ou não? Podia. Por que não criou? Sabe por que não criou? Não criou porque não é a identidade dele. Não é a característica de Deus fazer desse jeito. Tudo na criação, gente, perceba a criação. A criação, ela tem etapas. É uma construção de Deus. Deus é um Deus que a cada etapa, Ele vai mostrando o seu amor. A cada etapa, Ele vai mostrando um propósito. Preste atenção, eu não sei qual é a etapa que você está vivendo. Eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo. Agora é muito importante que você saiba que nessa fase que você está vivendo, tem um propósito de Deus para a tua vida. Amém? Muitas vezes nós estamos perdidos, por quê? Porque nós não estamos entendendo que fase é essa. Que etapa é essa? E aí a gente quer resolver tudo de uma vez. Quem aqui, você já tentou resolver e piorou? Quem já fez isso várias vezes na vida? Meu Deus. Agora preste atenção. A nossa vida não é uma construção para agora. Filipenses 1,6 vai dizer assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completar a obra. Ou seja, ele começou e ele está construindo. Ele está edificando. Amém? Então fale para quem está do teu lado assim: não desista de mim. Eu estou em construção. Amém? Então preste atenção, não tem uma pessoa que está aqui dentro que já esteja na obra completa. Não tem. Todos nós que estamos aqui dentro, estamos fazendo parte de uma fase de Deus. Cada um numa fase diferente. Deus está construindo algo na tua vida que Ele já fez na minha, mas o que Ele já fez na minha, Ele está fazendo na tua. O que Ele já fez na tua, Ele vai fazer na vida do outro. Deus está construindo. O que nós temos que entender? Eu preciso aprender em cada fase de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia. Diga assim: Senhor, ensina-me nessa noite
o que o Senhor tem para essa fase da minha vida. Amém? E antes de falar o que eu já falei aqui de manhã, que é sobre o primeiro dia, eu quero ler um detalhe aqui com você que chamou minha atenção. Põe para mim o versículo 3 de novo, por favor. Lê comigo em voz alta. Disse Deus. Amém. A palavra vai dizer no versículo 2, que a terra era o quê? A terra era? Vamos lá, já existia a terra. Ele já tinha feito. Mas a terra era o quê? Sem forma e vazia. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque existem ambientes da nossa vida que já existe, Deus já criou, mas ainda está sem forma e está vazio. Ou seja, aquela área da minha vida que ainda não está sendo construída no plano de Deus. Ela existe, mas ela está vazia. O que é uma área da minha vida que existe, mas ela ainda está sem forma, ainda está vazia? É uma área da minha vida que ainda não está vivendo o propósito de Deus. A terra já existia? Já existia. Mas ela estava cumprindo o propósito dela? Não. Existia. Mas estava o quê? Sem forma e vazia. Então, na nossa vida é assim. Existe, mas ainda está sem forma e está vazio. Uma das coisas que chamou minha atenção nesse texto é que começa assim no versículo 3. Disse Deus. Vamos lá. Imagine a terra sem forma e vazia. O caos. Deus vai começar as etapas do propósito. E como é que ele começa? Disse Deus. Ele liberou o quê? O quê? A palavra. Nós sabemos que em João 1 diz, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Falando de quem? De Cristo. Jesus é a palavra. Então, diante do caos, a terra sem forma e vazia, Deus fez o quê? Deus falou. Ele libera uma palavra de vida no meio daquilo que está sem forma e vazio. E o Espírito Santo essa semana falou forte comigo e eu quero compartilhar com você. Quem quer saber? Você quer ouvir? Amém. Sabe o que ele falou comigo? Christian, eu preciso de um povo que abra a boca e libere vida nas áreas que estão sem forma e vazio. Ou seja, tantas situações hoje estão um caos. Sabe por quê? Porque só tem gente liberando morte. Só tem gente falando palavras negativas. Gente, como é que algo que está sem forma e vazio, como é que vai receber vida se nós estamos liberando palavras de morte? Palavras de destruição. Qual é a área mais difícil da tua vida? Você sabe como é que essa área vai começar a ser transformada? No dia que você colocar na tua boca a palavra da vida que é Jesus Cristo, e você começar a declarar vida. Eu não sei qual é a área que está mais problemática, mas eu sei de uma coisa: quanto mais dor a gente sente, mais calado a gente fica, mais desanimado a gente fica. Só que tinha que ser o contrário. Você já percebeu que quanto mais a vida vai nos batendo,
Quanto mais as coisas vão ficando difíceis, mais o nosso humor vai se perdendo, a nossa alegria vai se perdendo, e nós não prestamos atenção que as coisas estão piorando, porque nós estamos perdendo a nossa fé e a leitura da palavra da maneira correta. É nessa hora que a gente tem que olhar para o caos e manifestar a palavra de Deus na nossa boca. Então, nessa noite, coloque o nome de Jesus na tua boca e declare: esse caos vai se transformar em um grande propósito. Amém? Diga comigo: o caos se transformará em um grande propósito. Amém? E aí, o que o Senhor diz aqui? Haja luz e houve luz. A resposta de Deus para o caos é a luz. João 8,12, põe aqui. João 8,12, vamos meditar nisso. Lê comigo aqui. João 8,12, lê comigo em voz alta. Amém. Jesus, ele é o quê? Ele é a luz. Quem segue Jesus não andará em trevas. Toda obra de Deus na nossa vida, a primeira coisa que Deus libera é luz. A terra estava sem forma e vazia. A primeira coisa que Deus fez foi o quê? O quê? Eu sei, gente, é muito didático esse culto, e daqui uns 5 minutos você vai entender onde nós vamos chegar. Por enquanto nós vamos no beabá. A terra sem forma e vazia. Deus vai começar uma grande obra. A primeira coisa que ele faz, o que é? Ligou o holofote. Imagine aquele canhão de luz enorme. Deus acendeu esse canhão de luz na tua vida. E por que é importante? E a luz que nós estamos falando aqui é a luz espiritual. Lá em Êxodo capítulo 10, diz que uma das pragas do Egito foi a praga das trevas. Olha que coisa séria. Era tanta treva. A palavra diz que elas eram tão densas que dava para apalpar a treva. Se a gente desligar as luzes aqui do salão, vai ficar difícil da gente enxergar. Mas a gente vai conseguir tatear um pouquinho e vamos sair da igreja. Só que as trevas lá do Egito não era escuridão. Era tão densa que não tinha para onde ir. Dava para segurar as trevas, apalpar de tão forte, de tão vigorosa que ela era. As trevas de hoje, elas são muito parecidas, mas elas são trevas espirituais, que as pessoas pensam que elas estão enxergando, mas elas estão apalpando trevas. Será que não tem alguma área da minha vida que eu não estou enxergando? Por quê? Porque é uma área que não está iluminada por Deus. E uma área iluminada por Deus é quando Deus coloca na tua vida uma luz espiritual tão forte, que você começa a enxergar as coisas. Você fala: meu Deus, onde é que eu estava? O que eu estava pensando da vida? Porque Deus fez o quê? Deus quebrou o poder das trevas, iluminou os olhos do teu entendimento, iluminou tua vida espiritual, e agora você consegue enxergar. Você está vendo a verdade.
Então, o culto de hoje não é um culto só para você aprender algo, mas é um culto para você clamar por algo. Nós precisamos terminar o culto de hoje clamando, dizendo: Senhor, derrama a luz na minha vida, eu preciso enxergar. Amém? E a primeira coisa que a luz traz para nós, veja Efésios 5, versículo 13. Diga comigo: a luz revela. Efésios 5, versículo 13. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é... Olha que coisa incrível. É como se a luz de Deus é algo que denuncia tudo que é das trevas. Então, às vezes eu vejo que o pecado que está na gente quer nos impedir de buscar a luz de Deus. Por quê? Porque na hora que a luz bater, vai mostrar a minha verdade. E nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a verdade. E aí nós ficamos escondendo as coisas. Mas a luz de Deus faz o que com a gente? A luz de Deus, ela expõe. Ela revela. E as trevas faz o quê? As trevas esconde. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu quero falar desse texto porque ele vai te ajudar. Põe para mim, Deuteronômio 8. Põe o 1 e o 2. Quer ver? Olha isso. Olha o que Deus faz. Não, 2. Isso. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus. Esse texto é interessante. Diz que Deus tira o povo dele do Egito e leva o povo dele para o deserto. Agora olha o que o texto está dizendo. Deus está dizendo: eu coloquei vocês no deserto para te humilhar. Gente, que Deus é esse? A gente fala que Deus é amor. Agora Deus coloca a gente no deserto para nos humilhar, para te provar. Olha aqui para mim, irmão. Uma pessoa que precisa ser humilhada é porque ela está o quê? O quê? Arrogante, soberba, desobediente, orgulhosa. Sim ou não? Então Deus coloca o povo dele no deserto, só que aqui vai dizer o seguinte: para saber o que estava no teu coração. Gente, o Salmo 139 vai dizer que Deus, ele sonda o nosso coração. Então Deus não precisa de nada para saber o que tem no nosso coração, certo? Mas Deus não queria revelar para ele. Deus queria revelar para o próprio povo. Eu vou te mostrar o que tem no teu coração. Então a luz de Deus, ela serve para quê, irmão? A luz de Deus revela o que está dentro da gente. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba. Tem um monte de coisa ainda dentro da gente que não presta. Só que essas coisas que não prestam, que ainda estão dentro de nós, se Deus não colocar a luz, as trevas vão ficar fazendo o quê? Escondendo. Ouça isso. Tudo que está escondido dentro de você,
uma hora vai servir para a tua própria destruição. Ai, mas fulano era crente, não acredito que ele fez isso. Como é que aquele irmão fez isso? Como é que ele fez, irmão? Está 20 anos na igreja, está 10 anos na igreja, está casado. Mas como é que fez isso? Passou a vida inteira escondendo algo. Irmão, como é que a gente consegue esconder tão bem as coisas? Trevas. As trevas espirituais. Olha para mim porque isso é muito sério. As trevas espirituais é o ambiente que o diabo nos fornece para nós ficarmos o quê? Escondendo o que tem que ser exposto. Então tem situações na nossa vida que Deus nos coloca para quê? Ai, mas eu estou numa luta financeira de novo. Ai, mas eu estou passando por esse problema. É uma luta, é o diabo. Às vezes não é o diabo não, irmão. Às vezes é Deus. Hoje de manhã eu estava contando, essa semana eu estava conversando com a minha filha. Ela trabalha num escritório de advocacia, a Bel, a minha caçula, ela é advogada. E ela estava me contando que os pares dela, os parceiros lá de trabalho, é uma galera da idade dela, mas eles têm um poder aquisitivo muito alto. Digamos que a classe social deles é bem mais elevada. E ela estava me contando sobre isso, né? E Deus tem usado a vida dela para ministrar a vida de muitos ali. E aí eu estava refletindo sobre isso. Às vezes Deus nos coloca com algumas pessoas para revelar o que tem no nosso coração. Então vamos imaginar, não é o caso da minha filha, tá? Porque ela já trouxe amigos aqui. Mas vamos imaginar uma pessoa que entra num ambiente assim novo, de gente próspera, rica e tal. E o seu pai faz o quê? Ai, o meu pai é executivo não sei da onde. E o teu? Ai, o meu pai é empresário não sei da onde. Eu não vou falar que o meu pai é pastor, porque é uma outra classe social. Eu não vou falar que meu pai é pedreiro. O pai dela, o pai da minha amiga é executivo. Eu vou falar que o meu pai é pedreiro. Não combina. Aí você vai querendo se encaixar com os ambientes. Aí você vai querer jogar o jogo daquele ambiente. Aí chega uma hora que Deus põe luz. Para quê? Para revelar a nossa vergonha, a nossa fraqueza. Então, às vezes você pode estar num lugar muito bom, cuidado. Deus está te colocando nesse lugar para te mostrar ainda o que está errado dentro de você. E para que Deus faz isso com a gente? Para nos salvar. Para nos salvar. Eu contei um exemplo aqui hoje de manhã, e eu vou contar de novo agora. Há uns anos atrás, uma irmã muito querida sumiu da igreja. Sumiu. Aí a gente foi atrás dela, e eu falei, irmã, o que aconteceu? Ela, nada não aconteceu, nada não aconteceu. E eu sabia, ela é uma irmã muito querida, uma pessoa doce. De repente ela ficou truculenta, ficou uma pessoa resistente. E eu falei, o que aconteceu com essa irmã? Aí a gente foi atrás, e depois de muito custo, ela falou o que aconteceu. Ela falou, eu não vou mais na igreja, porque a igreja é racista.
Irmãos, aquela informação foi um soco para mim. Porque eu falei, irmã, se nós fôssemos uma igreja de soviéticos, nós somos Brasil, e nós somos o corpo de Cristo, não importa. Para mim é uma informação absurda. Mas beleza, eu falei, mas irmão, o que aconteceu? Me conta. Aí ela falou assim, olha, tinham 10 pessoas na igreja. Aí o líder estava varrendo a igreja. Ele pegou a vassoura e deu para mim a vassoura. Eu falei, tá, mas o que você quer dizer com isso, irmã? Ela falou assim, é porque eu sou negra. Ele deu a vassoura para mim por causa disso. Eu naquele momento, eu pedi para o Espírito Santo me ajudar, porque eu queria entender a dor dela. A dor dela. Era o limite dela. Óbvio que aquele fato que aconteceu aqui na igreja, ele trouxe para ela o quê? Toda a história de uma vida inteira, de situações que ela deve ter vivido. O gatilho. Tudo. E aquele líder ter dado para ela a vassoura foi um golpe para ela. Eu pedi perdão. Eu falei, irmã, se você se sentiu assim, nos perdoe. Tenho certeza que não foi a intenção da pessoa. E se foi também, tem misericórdia. Mas eu não consegui reverter o quadro. Essa irmã foi embora. E onde que essa palavra cabe aqui? Racismo existe? Sim ou não? Sim. Sim. É cruel. Agora, vai deixar de existir? Não, enquanto ser humano, enquanto não tiver leis. Irmão, lei tem que ter. Racismo é crime. Então a parte legal está aí, para ser cumprida. O único problema é que a origem disso é espiritual. É a queda do ser humano. É essa maldade que ainda habita na terra, as trevas. Então veja bem, Deus ele não quer que você passe a vida inteira lutando contra algo que te machuca. Deus ele quer iluminar o teu interior para que você seja curado dessa rejeição. Cada um de nós aqui pode ter um gatilho diferente. Um gatilho da infância, que te fere. A rejeição de um pai. Por exemplo, tem pessoas aqui dentro, que você é competitiva. Sabe por quê? Porque o teu irmão era melhor que você. E seus pais, sem perceber, diziam assim, por que você não faz igual ao teu irmão? Olha a nota que o teu irmão tirou. Pronto. E você se acha hoje uma pessoa competitiva, e você acha que isso é uma qualidade. E na verdade, são trevas. De uma criança que ainda está lutando para aparecer. E na verdade, irmão, nós somos adultos que ainda estamos tendo comportamento de criança ferida. Você pode reparar, cada um de nós aqui. Um exemplo que eu dei de manhã.
A pessoa que tem diabetes, pré-diabetes, ela não pode comer o quê? O quê? Doce, açúcar. Mas ela pega e faz o quê? Mas não sabe que vai morrer. Sabe ou não sabe? Irmão, diabetes mata? Mata ou não? Mata. Mas Deus é o meu Senhor. Fica comendo para você ver. Ele continua sendo o teu Senhor, mas vai te levar mais cedo. Mas às vezes você não sabe. Porque essa sede é uma droga. Porque lá na tua infância, você foi induzido a usar essa droga, o açúcar. E toda vez que você come um docinho, é aquela criança que está tendo um alívio. É assim. Então Deus, Ele quer. Nós temos que pedir para Ele, Senhor, põe luz na minha vida, para quê? Para que as trevas sejam dissipadas de dentro de mim. Eu não posso mais ser uma criança ferida, um adulto não resolvido, um adulto que não tem respostas. Por que eu sou assim? Por que eu faço desse jeito? Por que eu digo que vou mudar e não mudo? Por que eu digo que eu vou fazer e não faço? Sabe o que é isso, gente? É uma construção errada dentro de nós. E como é que a cura vem? A primeira coisa para todo mundo ser curado, sabe o que é? Luz. Porque a luz expõe, a luz revela. Meu irmão, por que você é muito nervoso? Deus quer te revelar. Por que você é muito seco? Tem uma resposta. Por que você não é carinhoso? Por que você não consegue? Sabe por quê? Teu pai não conversava com você. E você não consegue conversar com teu filho. É difícil. Eu conheço pessoas extremamente intelectuais, inteligentes, ricas, pessoas posicionadas, têm ótimos empregos, mas dentro de casa não funciona. Eu conheço pessoas que ele fica arrumando trabalho para não voltar para casa. Ele não quer voltar para casa, porque o ambiente familiar é o mais difícil para ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz sobre os pastores? A Bíblia diz assim: se você não governar bem a tua casa, você não pode governar a casa de Deus. A primeira atribuição de um pastor, sabe o que é? A casa dele. Só que esse princípio serve para tudo. Eu vou te explicar por quê. Por que um pastor, se ele governar bem a casa dele, ele pode liderar a igreja? Porque o rebanho mais difícil que tem é a família. É mais sensível. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você der certo dentro de casa, você vai dar certo em qualquer lugar dessa terra. Os maridos que estão aqui, se você conseguir domar a fera, rapaz, você vai dar certo em qualquer coisa. Os maridos, ouça o que eu falo, eu vou falar para você. Se a tua mulher for a mais feliz da terra, você consegue convencer o Trump a parar a guerra. Por quê? Eu descobri uma coisa, irmão. O rebanho mais delicado que eu tenho é a minha família. Mais sensível. Uma palavrinha que eu falo, rapaz. Quer ver? Quem aqui, você pensou para falar, você escreveu, você preparou o script, na hora que você falou, o outro entendeu tudo errado? Quem já passou por isso?
Todo mundo, a mãe diz assim: eu vou pegar essa vassoura e dar em você. Ninguém reclama. Vai o pai fazer uma ameaça dessa. Meu Deus, o meu pai brigou comigo. Gente, eu não posso falar nada. Sabe por quê? Eu descobri que a minha mão é muito pesada. A mão da mãe é diferente da mão do pai. Então eu, como líder da minha casa, eu preciso medir a força que eu falo, o jeito. A minha mão é mais pesada. Então veja, Deus me treina em casa. Se eu sou uma pessoa que tenho habilidade para lidar com a minha família, eu tenho habilidade para lidar com qualquer um. Se você tem problema com o teu chefe, eu vou te dizer, você não tem problema com o teu chefe, você tem problema com a tua família. Se você conseguir conduzir bem as relações familiares, o teu chefe, rapaz, é fichinha. Então eu vejo no ministério, as pessoas dentro da igreja que tem tanto problema de relacionamento, não entendeu ainda. Todo problema que você tem fora da tua casa é um problema que você tem dentro da tua casa. Não ouvi nenhum amém. Então, a Bíblia nos ensina, se você for bem treinado dentro da tua casa, você vai dar certo em qualquer lugar, meu amigo. Amém? Quem aprendeu agora? Quem pegou? Então, o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Deus está pondo uma luz dentro da tua casa, para você enxergar tudo. Amém? Então, você tem que dizer o quê? Não fique argumentando com Deus. Aceite. Fala, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está trazendo luz na minha vida. Amém? Então a luta que a gente está passando não é o abandono de Deus. A luta, sabe o que é? É uma luz de Deus. Deus está querendo nos mostrar que a gente ainda gosta muito do dinheiro. Mas hoje eu estou muito chateado. Você está chateado, né? O que você almoçou hoje? Macarrão. O que você almoçou hoje? Filé de frango. O que mais? Quem mais? Fala, irmão. Churrasco. Senhor, livra-nos do espírito da inveja. Quem mais? O que você almoçou hoje? Arroz, feijão, purê de batata e frango. A minha mãe está aqui, gente. Se um dia vocês quiserem comer uma comidinha de mãe, chega para ela e fala assim: Dona Carmen, eu quero a maionese e o frango que o teu filho gosta. A minha mãe faz uma maionese e um franguinho. Agora ela tem outra coisa que ela está fazendo que eu vou abrir para vocês. Ela faz uma costela de panela. Para mim, lógico. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção. Você já agradeceu hoje pelo pão de cada dia? Agradeça. Porque a gente tem o hábito, nós construímos o hábito da murmuração, da reclamação. A alegria de você ter irmãos, de você ter uma família. Mas eu só tenho um primo, eu só tenho uma irmã, mas tem uma, agradeça. Deus está querendo te mostrar o seguinte, que você não está enxergando as coisas, Ele está pondo luz para você enxergar, não é para te matar. Ele está pondo luz para você ver a verdade. Deus quer nos tirar das trevas. Amém?
2 Coríntios 11, 14. Põe aqui. E nós já vamos orar. 2 Coríntios 11, 14. Lê comigo aqui. Não, pode deixar no 14. Não é de se admirar. O próprio Satanás faz o quê? Diga para quem está do teu lado assim: nem toda luz é a luz de Deus. Então a luz de Deus, ela faz o quê? Ela esclarece. Ela clarifica. Então a luz de Deus, ela vai trazer o quê? Ela traz a verdade. E a verdade faz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora preste atenção. Esse sujeito aqui, tal de Satanás, ele se faz do quê? Anjo de luz. Qual o propósito dele? Enganar os escolhidos. Te enganar. O papel desse sujeito aqui, qual é? Enganar nossa alma. O espírito do engano. Esse sujeito, sabe o que ele vai dizer? Olha aqui para mim. Ele vai dizer que você está certo. Ele vai dizer que você é vítima. Ele vai dar um jeito de abraçar o nosso problema. Ele dá um jeito. Ele vai ser o mais simpático, o mais legal. Ele vai dizer para você que todo mundo não presta e só você está certo. Eu vi um pastor esses dias na internet. Ele é pastor, mas ele falou tão mal da igreja. Ele falou tão mal. Porque o problema do Brasil são os evangélicos, que os evangélicos... Eu falei, peraí, que time que ele está jogando, gente? Ele fez um discurso tão político, ele fez um discurso com tanta retórica, tanta argumentação, que me deu vontade de sair da igreja. Eu falei, não é possível, eu não vou mais para a igreja não. A igreja é tudo que esse homem está falando, ninguém presta na igreja, todo mundo é interesseiro, ninguém ama a Deus, a igreja só quer saber de religião, as pessoas só querem saber delas mesmas, a igreja é uma cambada de gente egoísta. Mas quando você presta atenção, você percebe que é um anjo de luz falando. E o anjo de luz, ele não tem cara de Satanás. Porque o papel do diabo não é vir com cara do diabo. O papel do diabo é se parecer com Deus. Então ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai usar os argumentos da Bíblia. E não tem ninguém que conheça a Bíblia mais que Satanás, gente. Ele conhece. Ele vai chegar e vai falar assim, olha, realmente, tua família é um problema. Esse irmão é um problema. E vai usar todos os argumentos teológicos para a gente acreditar no que ele está falando. Então deixa eu te dar um conselho. Não brinque com o anjo de luz. Ele vai te enganar. Nós precisamos nesses dias, todos os dias de manhã, põe teu joelho no chão e diga, Senhor, não deixa o diabo me enganar hoje. Põe teu joelho no chão e se humilha e fala assim, Senhor, meu coração não presta, é corrupto e enganoso. Tem misericórdia de mim e me livra do meu coração. Você entendeu o que eu falei agora? Nós devemos nos render, nos humilhar diante de Deus, falar, Deus, se o Senhor não der a luz correta, eu sei que eu vou errar. Eu vou errar. Então a luz faz o quê? A luz mostra a verdade.
A verdade, gente, a verdade, ela pode doer, mas ela é boa, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Amém? É bom. Às vezes a gente tem que Deus revela e fala assim, meu filho, você errou. E aí a gente faz o quê? Nós entramos em estado de negação. Por que muitos de nós aqui não vivemos a verdade de Deus? Porque na hora que Deus fala a verdade, não é o que a gente está querendo ouvir. Negação. Não é nada disso. Ah, não vou pedir conselho para aquele irmão, porque eu já sei o que ele vai me falar. O que é isso? Negação. Tem uma verdade, mas eu não quero aquela verdade. Eu quero a minha verdade. Isso é tão sério, gente. Treva. São trevas. Quando a minha verdade absoluta é o que reina, eu não quero a verdade da palavra. Gente, nenhum de nós aqui tem a verdade. Cristo é a verdade. Amém? Então, quando Deus colocar a luz em você e te mostrar a verdade, não lute contra ela. Não lute. Às vezes Deus quer mostrar o que é tão feio e a gente não quer reconhecer. Na igreja a gente já lutou, já tem tanta coisa que a gente tem que lutar, irmão, contra o diabo. Mas você sabe hoje qual que é a maior guerra nossa? É contra as coisas que a gente não quer ver. Dentro da gente. E Deus nesses dias quer fazer o quê? Colocar a luz para a gente não se perder. Amém? Põe para mim o Salmo 119, versículo 105. E a gente já está indo para o final já. E vamos orar. Lê comigo. Lê de novo. Diga comigo. A luz revela. A luz esclarece com a verdade. E a luz direciona. Amém? Gente, como é que nós vamos saber o caminho certo que a gente tem que andar? Como? A Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parecem ser caminhos bons, mas ao cabo é caminho de morte. Gente, a gente nunca sabe qual que é a porta certa. Nunca sabe. A não ser que Deus faça o quê? Ilumine nossos passos. Eu quero declarar em nome de Jesus, nesses dias você não vai ficar perdido no meio do caminho, você não vai ficar desorientado no meio do caminho, mas você vai ver a luz de Deus te direcionando no meio do caminho. Ele tem uma direção para nós. E Ele faz o quê? Ele nos ilumina, para a gente não errar o caminho. Amém? Imagine que tem algumas portas na tua vida. Uma porta está aqui, é a porta de 1 milhão. Aí tem a porta de 100 mil e a porta de R$1. Qual das 3 portas você entraria? Qual porta você escolheria? É óbvio, né, gente? A porta de 1 milhão. Porque a porta de 1 milhão a gente já sabe que tem 1 milhão. Aí o Senhor pega e põe a luz na porta de R$1. Aí você fala, não, só pode ser o inimigo. Deus não ia fazer um negócio desse comigo, gente. Ser dirigido por Deus é assim.
o óbvio não é tão óbvio. A porta de 1 milhão pode ser uma bênção, mas ela é 1 milhão. Deus não trabalha por processos? Então vou te dizer uma coisa. Eu acho que dificilmente Ele vai te dar a porta de 1 milhão. Mas Ele vai te dar uma porta que às vezes é uma porta pequena, que ninguém está dando atenção. Mas aquela porta é só o começo. É o começo. Onde Deus vai provando a nossa fé. Agora, como é que eu vou saber o tempo de fazer as coisas? A direção que eu tenho que tomar? Com quem que eu vou fazer aliança? Gente, uma aliança que você faz com um anjo de luz. Ai, aquele sócio que apareceu. Quem já se deu mal com um sócio aqui? Não era de Deus. Mas no começo parecia o quê? No final, o que aconteceu? Roubo, engano. Quem já fez um mau negócio aqui e perdeu dinheiro? Sabe o que aconteceu comigo há uns anos atrás? Eu paguei o boleto do convênio. Aí de repente chegou para mim uma informação. Mensalidade atrasada. Eu falei, não, eu não atraso, eu pago em dia. Aí liguei lá. Não, é que o senhor não pagou. Eu falei, tá aqui, ó. Ó o recibo aqui. Na hora que eu mandei para a seguradora o recibo, eles disseram, senhor Christian, esse boleto não é nosso. Eu falei, mas como? Está escrito aqui, ó. Você quer me pegar aqui? Mas está escrito aqui. Então, o senhor caiu numa fraude. Eu recebi o e-mail, igualzinho o e-mail da seguradora. Igualzinho. Não prestei atenção, só baixei lá e paguei. E eu não sei se vocês sabem, convênio é uma coisa bem cara, né? Sim, vocês sabem disso ou não? No Brasil custa caro pra caramba. Gente, sabe aquela hora que você desliga o telefone e você fala, idiota? Você fala muitas palavras motivacionais para você mesmo. Gente, mas o e-mail era igualzinho. O boleto era igualzinho. E eu chorei, falei, mas eu sou dizimista. Eu não aceito. Eu briguei comigo. Por quê? E fui falar com Deus, mas Senhor, por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor não me avisou? Ele não respondeu até hoje. E na verdade, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu deveria prestar mais atenção. Porque o espírito do engano está aí. Para quê? Para roubar o nosso tempo. Tem pessoas aqui hoje que ouço que eu vou te falar. Deus vai pôr luz em algumas amizades que você tem. Que essas amizades não colaboram para o teu bem. Não faz parte desse tempo de Deus para você. Lugares que você frequenta, que é um atraso na tua vida. Pede para Deus iluminar. Que nesse tempo, o Senhor nos conecte com as pessoas certas. Guarda o que eu vou te falar.
Quando Deus quer mudar algo na tua vida, Ele te conecta com a pessoa certa. Tem alguém que Deus quer colocar na tua vida, e essa pessoa vai ser um crescimento. E tem pessoas que o diabo coloca que essas pessoas são um atraso. Um atraso. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, me direciona. Põe a mão no teu coração. Diga assim: Senhor, eu preciso da tua luz para me direcionar nessa noite. Amém? Quem está precisando tomar decisões aqui? Amém? Levante a mão. Senhor, nós oramos nessa noite e te pedimos: derrama a tua luz nesse ambiente. Derrama a tua direção sobre cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Comece a orar, querido. Comece a orar. Fala: Deus, eu preciso de uma direção. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos agora que o Senhor derrame a sua luz nesse ambiente. Eu peço que o Senhor revele as trevas que estão pairando ao nosso redor, que todas as áreas que estão sem forma e vazias sejam reconectadas em nome de Jesus com a luz do Senhor. Comece a orar, querido, comece a orar e peça a Ele agora. Diga: Deus, eu preciso da tua luz. Eu preciso da tua luz.